faço engenharia da computação no CEUB e também sou bancário, trabalho no Banco do Brasil. Meu nome é Yara, eu tenho 29 anos, eu sou fonoaudióloga formada, trabalho em unidade de terapia intensiva em hospitais. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 14 anos e eu sou estudante. Meu nome é Wendy, tenho 15 anos e eu sou estudante do Colégio da Alva. Meu nome é Juliana, tenho 14 anos e eu sou estudante. Meu nome é Raquel, tenho 12 anos e sou estudante. Meu nome é Luiz Abrantes, tenho 15 anos, sou estudante. Bom, meu nome é Camila Porco, tenho 14 anos e vou para o treino. Meu nome é Pedro Henrique, tenho 16 anos e estudo. Meu nome é Pedro Vitor Ferreira Gonçalves, eu tenho 14 anos, eu estudo. Meu nome é Hugo Marques, tenho 15 anos, sou estudante. Bem, meu nome é Esther, eu tenho 15 anos e eu sou estudante. Meu nome é Matheus Henrique Fonseca Souza, eu tenho 17 anos e eu sou estudante. A juventude não necessariamente está atrelada à idade cronológica. Ela expressa jovialidade. É a fase da existência humana mais bonita, mais agradável, mais aberta no sentido de que tudo é aprendizagem e desenvolvimento. Acima de tudo, é o instante. É o período que todo o nosso sistema, seja físico, mental e social, está receptivo a tudo de construtivo que possamos realizar. E dentro desse turbilhão de sensações, eles procuram as religiões como respostas para suas vidas. E dentro disso, como os jovens veem a religião como agente modificador? Mas principalmente, eu acho assim, de uma maneira geral, para o jovem, é bem difícil conciliar isso com as amizades. Às vezes o conflito de interesses é muito grande. E é difícil, às vezes, a gente enxergar que aquilo ali, naquele momento, não é tão certo. Mas também auxilia bastante a enxergar o que é certo. Da mesma forma que, às vezes, é complicado, às vezes ajuda muita coisa. Graças a Deus, eu conheci o Espiritismo, que me trouxe várias respostas para muitas dúvidas que a gente costuma ter, principalmente nós jovens. Porque a gente está constantemente se perguntando por que as coisas acontecem daquela forma e se tem um motivo, se tem alguma coisa mais para frente para vir para nós por causa daquilo. E o Espiritismo, mesmo dentro do Espiritismo, a gente ainda continua se questionando bastante. E às vezes eu já tive até minha fé questionada em relação a isso. Mas a gente acaba percebendo que Deus é uma coisa muito maior e que a gente tem que continuar no caminho dele. Ela sempre foi um embasamento muito importante na minha vida todos os dias, em tudo que eu faço. Em questão de respeitar o próximo das escolhas que ele faz, seja desde diferentes religiões ou diferentes escolhas para a vida, né? Enxergar o próximo e buscar amá-lo como a mim mesma. O que é mais? Quando ela me faz distinguir o que é certo e o que é errado. Quando nós viemos para ouvirmos uma homilia, nós sabemos, nós conseguimos distinguir o que nós podemos fazer na rua, então o que nós queremos ser para a nossa comunidade, que a religião ela me faz ser uma pessoa melhor, porque a palavra de Deus influencia a minha vida. Eu vou fazer uma coisa e eu penso, Deus não gostaria que eu fizesse aquilo, então para mim é como se fosse a religião uma trilha, que ela me segue para onde eu devo ir. Ela me fortalece cada dia mais, porque, é igual eu falo, cada dia você tem que ter uma batalha diferente. E a religião, ela me anima para conseguir vencer essa batalha cada dia. Eu acredito que a religião é muito importante pra gente, porque a gente tem uma base para não seguir coisas erradas no futuro. A gente sempre vai ter uma base assim, que vai mostrar pra gente o que a gente deve fazer ou não. Eu acho que a religião ajuda a gente se sentir mais livre e também a gente tenta levar os nossos amigos para a igreja. A disciplina, o modo de pensar assim, de fazer as coisas, antes de fazer alguma coisa você pensa religião, seu pai ensinou e sim. A igreja interfere na minha vida de forma positiva, porque dessa forma eu fui indo pra igreja assim, às vezes, todo sábado eu vou para a igreja e aí eu aprendo mais coisas sobre
sobre os dogmas da igreja, sobre a minha vida. A minha igreja interfere no meu modo de agir, no meu modo de pensar, no modo de agir com as pessoas, de como eu sou. Bem, eu sou protestante, a minha igreja é a primeira igreja batista de Ceilândia. Bom, a minha religião, ou melhor dizendo, a palavra de Deus, ela é o meu baluarte, ela é quem guia a minha vida. Independentemente de qualquer coisa, ela é o meu primeiro fundamento, ela é a minha base. E já que ela é a minha base, eu procuro sempre estar na igreja, tanto em todos os cultos, ser assídua, até porque é um momento de comunhão muito bom que você tem, primeiramente com Deus, depois com seus irmãos. A religião em si não interfere em nada na minha vida, porque o que muda a pessoa não é a minha religião, não é a minha igreja, não é nada disso. O que muda a minha vida é Jesus Cristo. Ele que mudou literalmente minha vida de forma bem grande. E eu só tenho a agradecer a Ele por causa disso. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. A indagação, então, sobre qual é o real envolvimento da juventude contemporânea dentro de cada uma das religiões tais como católica, espírita, protestante, parte de como esses jovens se sentem simbolizados através de suas crenças e como elas contribuem para o seu crescimento espiritual, provocando também uma possível socialização entre membros de um grupo jovem, pertencentes a igrejas, templos, centros espíritas e etc. Como o jovem se vê dentro da sua igreja? E dentro disso tudo, os jovens tentam exercer de alguma forma a fundo a sua espiritualidade. Mas afinal, no que consiste a espiritualidade? E essa está atrelada à religiosidade? O centro ele se adequa muito à linguagem do jovem. Isso é um ponto muito positivo que eu vejo no espiritismo. Ele está sempre buscando. Mas eu admiro muito a Igreja Católica com relação ao trabalho que faz com os jovens. Até porque meu irmão é espírita e é completamente engajado no trabalho católico com os jovens. É bem interreligioso mesmo. Mas a gente sabe que o mais importante não é a religião que você está. O mais importante é o que você faz. Se você está fazendo coisas boas, se você está fazendo coisas ruins. E o que você está fazendo para se melhorar. É isso que o espiritismo traz muito. O espiritismo alcança muito a linguagem do jovem, está sempre buscando estar no mesmo nível, mas infelizmente os movimentos espíritas eu não enxergo eles como sendo tão grandes. Eu não sei se por falta de compromisso, eu não acredito que seja tão falta de compromisso, seja mais porque ainda é uma religião que está crescendo muito. Mas ainda é muito menor se comparado à religião católica, por exemplo. Dentro da doutrina espírita, nós temos, a cada 2 anos, a COGEDEF, que é a Confraternização de Jovens Espíritas do Distrito Federal. E, fora isso, dentro das casas espíritas, nós temos a evangelização voltada para os jovens. E nós sempre buscamos nos adequar à linguagem e à necessidade do jovem para ele aprender o Evangelho do Cristo. Então, buscando sempre incentivá-los e trazer formas de que eles se interessem mais pelo aprendizado do Evangelho. Não, eu acho que em alguns momentos o jovem ele fala que a igreja não se adequa por causa da homilia. Para a homilia ser uma parte que o padre só fala, é uma parte muito longa. Então, eu vejo que todo mundo dorme na missa por essa parte. Eu vejo que todo mundo dorme na missa dessa parte. Mas em alguns momentos, a igreja, igual hoje, colocou teatro, essas coisas, o que chama o jovem para ter atenção na missa. Isso é muito bom. E também tem os grupos de jovens que eles colocam o jovem para se entreter. E eu acho que, assim, a igreja tenta, mas o jovem também tem que vir a retribuir. A igreja católica não se adequava aos jovens.
Mas hoje em dia eu acho que está tendo muito mais essa preocupação, porque eles estão vendo como tá, assim, os jovens do Brasil hoje em dia, que está muito difícil mesmo para os jovens continuar na igreja, tá? Então a igreja está buscando cada vez mais trazer os jovens para dentro dela. Como os tempos passaram, os jovens, eles não gostam, alguns não gostam de vir para a igreja. E outros jovens já tentam trazer os seus amigos para dentro da igreja. A campanha da fraternidade, ela mostra muito isso, porque é sobre a juventude. E também o evento será realizado em julho, já temos. Não, acho que não. Por quê? Porque a igreja tem muito negócio da missa, da Idade Média, do tempo medieval. Acho que não, acho que da Idade das Trevas, acho que não. Acho que a igreja tem que modernizar mais ainda para poder atrair o jovem, porque o jovem é a potência do mundo. Eu acho que sim, eu acho que pelo menos na minha igreja a gente tem vários grupos de jovens e várias maneiras de ser sociais. Muitas vezes sim, mas atualmente dá para melhorar, dá para fazer melhor. Tem que mudar um pouco a missa, fazer algo mais moderno, para atrair jovem, porque jovens gostam de coisa antiga. Sim, eu acho que a igreja se adequa, tanto que a gente consegue reunir vários jovens. E que desta maneira a gente vai ter uma juventude cristã boa, forte. Sim, a minha igreja ela é muito mais para os jovens do que para as pessoas adultas. Ela é também para pessoas adultas, mas ela mexe muito mais com os jovens. A gente geralmente, nos dias de sábado antes do culto, a gente sai para poder evangelizar nas ruas. Aí tenta chamar a pessoa para ir para o culto sábado, que é o Arena, que é o curso mais para os jovens. Aí tem o culto, aí a pregação para os jovens no sábado e domingo é o culto da família. Hoje, a minha igreja, como ela já é uma batista renovada, ela sim tem bastante adequação aos jovens. É tanto que boa parte da igreja é jovem. Temos cultos direcionados aos jovens, congressos, eventos conduzidos por toda a equipe jovem e adolescente que se tem dentro das igrejas. E isso é fundamental, porque hoje nós precisamos alcançar cada jovem para o Senhor. Até pelo fato de que muitas influências negativas hoje têm atingido os nossos jovens, fazendo com que levem eles ao caminho das drogas, ao caminho da prostituição e a tantas outras coisas ruins. Então a igreja ela tem esse papel fundamental de poder estar orientando os jovens para que eles consigam realmente ter uma vida feliz, uma vida de paz. Lá eles separam os jovens, os adolescentes, as crianças, os mais idosos, e ela se adequa a mim porque lá tem quadra de futebol, que eu adoro jogar futebol também. Lá tem várias atividades que eu posso praticar. Espiritualidade é uma dimensão do ser humano que ajuda a compor a integralidade do ser. É a dimensão que nos faz buscar a transcendência, algo que nos liga com aquilo que não é material. É aquilo que nós cultivamos no íntimo do nosso ser. Espiritualidade não tem necessariamente uma relação com a religião. A religião é um caminho para desenvolvimento da espiritualidade. Mas as pessoas podem desenvolver a sua espiritualidade por caminhos diversos. Seja pelo caminho religioso, com doutrina, com formação de catequese, seja pelo caminho da própria espiritualidade, para um caminho espiritual que a pessoa faz individualmente. A grande coisa, a grande sacada, vamos dizer assim, da caminhada na religião é que você desenvolve a sua espiritualidade de forma comunitária, e isso enriquece, porque daí a sua espiritualidade desenvolvida somente pelo caminho pessoal, ela tende a ser individualista e não olhar o ser humano, não olhar as outras pessoas, as outras criaturas. Dentro das religiões, a nossa espiritualidade se torna mais parceira, mais solidária, mais fraterna e comprometida com o mundo inteiro e não somente com a minha pessoa.